coisa, permanece firme, porque aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas é algo grandioso, e muitas vezes o inimigo se levanta para tentar deturpar aquilo que Deus quer para fazer conosco, mas o Senhor diz: tu és digno de ficar posicionado, porque se você está posicionado foi porque eu paguei um alto preço por você. Antes de vir a este lugar, ao sair de casa, coisas aconteceram para que hoje nós estivéssemos aqui. Tablet parou de funcionar, celular não quer pegar, mas o que importa é que o Senhor está aqui neste lugar, independente de qualquer coisa, se tem instrumento, se não tem instrumento, se tem a luz, se não tem a luz, se tem um projetor, se não tem um projetor. Nós viemos a este lugar adorar os reis, e senhores dos senhores. Aleluia. Abre a tua Bíblia, meu amado, em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 até o 16. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. A palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes é dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se amoldem pelos maus desejos de outrora, quando viviam ainda na ignorância, mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Repita assim comigo: mas assim como aquele que é santo os chamou, sejam santos vocês também. Para ensaio foi bom. Agora com mais força. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. A gente, no início do ano, recebeu uma palavra do Senhor, que esse seria o ano da santificação. Ano da santificação. E eu estava em casa meditando em tempos que a palavra de Deus tem sido muitas vezes modificada para satisfazer a vontade própria, a vontade do ser humano, onde muitas vezes a palavra de Deus é: seja viva como você está, porque Deus Ele te ama. Falar sobre santificação muitas vezes assusta muitas pessoas, mas glória a Deus que nós estamos em uma casa que vivemos o tempo todo santificação, amém? A palavra de Deus, na Bíblia inteira, ela vai demonstrar aqui que o Senhor Ele tem diversos valores, e esses valores eles são inegociáveis. E o que é inegociável? É algo que não tem como você trocar. São valores que o Senhor demonstra para a gente através da sua palavra. Fidelidade. Deus é um Deus de justiça. Deus Ele é um Deus de adoração. Deus é um Deus de integridade. Deus Ele é um Deus de fé. Deus é um Deus de santidade. E tudo isso que Ele demonstra através da sua palavra, Ele posiciona através da sua palavra. Ele espera que nós possamos agir igualmente. Deus Ele espera de nós santidade. E santificação, a palavra santificação, ela vem justamente da palavra santo, separado, santidade. Diferente do que muitas vezes as pessoas acreditam, que santidade é algo que acontece quando eu venho para a igreja, ou acontece quando eu estou no meu lar conversando com o Senhor. A santidade, ela é algo que ela é constante. Na teologia, a teologia divide essa palavra santidade em 3 pontos. No posicionamento, o primeiro ponto, a partir que o ser humano ele aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e Deus retira do reino das trevas e transporta para o reino do seu Filho amado. Ali ele está na condição de santo, ou seja, ele foi separado. Esse é o primeiro estágio da santificação, de acordo com a teologia. O segundo estágio seria justamente o estágio progressivo, que é o estágio da continuidade. De todos os dias nós precisamos buscar a santificação. A partir do novo nascimento, nós somos chamados a viver em Deus a santificação todos os dias. Diga amém. Porque não tem como viver
há uma vida de cristão sem santidade, meu amado. Nós vivemos, Patrick, em uma geração onde muitas vezes as pessoas querem servir a Deus conforme eles acreditam que Deus é. Hoje é muito comum a gente abrir as redes sociais e ver comunidades de Instagram, Facebook, com zombaria referente à palavra de Deus, porque muitas vezes as pessoas estão vivendo, servindo a Jesus como ele fosse simplesmente o nosso amigo qualquer. E eu quero te dizer nessa noite, meu amado, você não foi chamado para viver de qualquer maneira. O Senhor não te resgatou do reino das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado para você viver de qualquer maneira. O Senhor te chamou para ser santo. E santidade é justamente estar no centro da vontade de Deus, é poder viver aquilo que o Senhor quer todos os dias. Nós servimos a um Deus que tudo o que Ele fez, Ele mostrou a santidade, desde o princípio de Gênesis até Apocalipse. Quando Jesus veio a este lugar, veio a esta terra, Ele veio mostrar a mim e a você, olha, sim, há capacidade, existe sim uma opção de você servir a Deus da maneira correta. Dia 31, no último culto do ano, quem estava aqui? Aleluia. Foi bênção ou não? A palavra de Deus bradou através da vida do pastor Leandro, um grande homem de Deus, no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 5, que dizia: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará grandes maravilhas. E só há maravilha a partir do momento da santidade. Você entende assim? Se Deus ele manda a gente se santificar, é porque algo grande vem em nossa direção. E que está aqui para viver esse algo extraordinário de Deus. Quando a Bíblia fala de maravilhas, o que é maravilhas para você? A gente pode esperar tudo do Senhor. O Senhor é um Deus que Ele surpreende. Hoje, muitos de nós nem era para estar aqui, mas a maravilha, a misericórdia de Deus nos alcançou e nos trouxe a este lugar. Hoje, passei a tarde toda conversando com o Senhor, eu não consegui nem trabalhar, não consegui nem ir para o trabalho, porque tudo que Deus falava é santidade, 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 busca a palavra, busca direcionamento. Só que eu falei 2 estágios da teologia sobre santidade. O primeiro é o posicionamento, o segundo era progressiva, e o terceiro, que a teologia ela compara, é a santidade final. É justamente quando Jesus vier buscar a sua igreja e nós receberemos um corpo glorificado, ali estará consumado justamente a questão de santidade, porque no novo corpo não haverá mais pecado, no novo corpo não haverá mais problema, e assim nós poderemos adorar o Senhor dos Senhores e declarar santo, 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 poder chegar junto dele e dizer: Senhor, como foi tão bom chegar até aqui junto de você, demorou muito, doeu, machucou, mas conseguimos. Só que até a vinda de Jesus, que eu creio que está muito próximo, até chegar esse grande dia, até recebermos um novo corpo, um corpo sem defeito, precisamos permanecer firme, buscando a santificação, justamente para que possamos viver o melhor de Deus. Balança a pessoa que está ao teu lado aí, diga assim: não durma não, porque Deus quer falar com você hoje. Então, se santifique. Só que para a santificação acontecer, existe um custo, existe um preço que nós devemos pagar. O Evangelho, ele não é facilidade. Quando a gente vai para a Bíblia e começa a ver tudo aquilo que os grandes homens de Deus viveram, a gente vê que o Evangelho não é algo fácil, não é simplesmente qualquer coisa. O Evangelho é renúncia. As boas novas do Senhor nos direciona para nós renunciarmos todos os dias. Se você escolheu seguir a Jesus, acreditando que a sua vida seria muito fácil, ou se você ouviu alguém falando: olha, seguir a Jesus é muito fácil, eu quero dizer, olha, essa pessoa te enganou, ou você escolheu o caminho errado, porque servir a Jesus é renunciar à carne todos os dias. Seguir a Jesus é saber e entender que nós não podemos agir de qualquer maneira diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há tempo, não há mais momento para vivermos uma vida baseada muitas vezes no achismo que como queremos viver. Hoje eu vou aproveitar a minha vida, eu vou fazer o que eu quero, como eu quero. Não, Deus não nos chamou para isso, meu amado. Todos os dias nós somos tentados, situações se levantam para que nós venhamos sair
do alinhamento que o Senhor colocou em nossas vidas. Todos os dias se levantam situações, nós somos provados para que saber, você está realmente alinhado com a palavra, sim ou não? Se não está, volte para a palavra. Foi falado aqui semana passada, o pastor Cássio falou aqui no domingo na pregação dele, sobre a situação do furto que houve aqui na igreja. Meu amado, eu disse até ele no carro, não sei se ele lembra, eu disse, o coração tinha uma tristeza misturado com um sentimento de raiva por aquilo acontecer diante da casa de Deus, que eu disse assim para ele, assim, amar o inimigo é difícil, mas é o que a palavra diz. Eu não sei se ele lembra disso, e eu dizia, porque o coração estava ardendo. Quando eu cheguei neste lugar, abri a porta da igreja, a gente entrou, não tinha nada. Eu entrei, abri a nave do templo. Quando eu estou voltando, que eu olho para o alarme, eu disse, oxe, por que o alarme está no chão? Aí quando eu olhei os sensores no chão, eu disse, Lidiane, sai da igreja, sai com Levi, porque alguém furtou a igreja. Mas aquele momento de mistura de raiva com tristeza, muitas vezes, se nós não tivermos alinhados com aquilo que Deus quer, buscando a santificação, nós caímos. E santificação é o que Deus espera de mim e de você. E o processo da santificação é algo que nós precisamos viver todos os dias, assim como foi dito. E é justamente sobre isso que hoje nós iremos tratar. O que eu preciso fazer para permanecer firme? O tema de hoje é permaneça firme, santifique-se. E o que eu preciso, pastor, fazer para poder permanecer santificado todos os dias? O que eu preciso, pastor, fazer para poder buscar aquilo que Deus quer na minha vida todos os dias? Porque nós, como cristãos, nós temos que ser prudentes, sim ou não? E a prudência é justamente fazer aquilo que eu sei que eu vou acertar o alvo. Nós precisamos ter armas, nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus quer, para poder permanecer firme todos os dias. E para poder permanecer firme, nós temos que buscar justamente estar munido de ferramentas, de armas espirituais disponíveis para nós. Quando o Senhor entregava essa palavra, eu disse a Lidinha assim, amor, Deus está falando algo comigo, mas é algo tão simples, algo tão singelo, todo mundo sabe disso. Mas ao mesmo tempo que é algo simples, mas muitas vezes ele é negligenciado. Porque Deus muitas vezes não vai pedir algo mirabolante para nós, mas Ele quer que o simples nós façamos bem feito. Amém? E uma das coisas que a gente precisa, amado, nessa noite a gente vai debater, depois a gente vai voltar para o texto de 1 Pedro, para permanecer firme, se santificando, santificando-se, é justamente amar a palavra de Deus e ser praticante dela. É impossível viver um processo de santificação sem amar a palavra de Deus. É impossível estar diante do Senhor sem entender o que Ele deixou para nós. A palavra de Deus é o nosso manual e cada vez mais nós precisamos buscá-la. Tudo que Deus deixou, meu amado, como direção, como instrução, está dentro da palavra dEle. Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 a 25, vai dizer: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não coloca ela em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e se esquece. E depois de olhar para si mesmo, sai logo e já esqueceu a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz no que fizer. A palavra de Deus está dizendo que a gente não pode simplesmente ser meros ouvintes da palavra, pessoas que simplesmente emprestam nossos ouvidos ao Senhor. O Senhor falou comigo, amém, mas depois que eu saio daquela porta eu não sou mais o mesmo cristão.
Nós temos que viver a palavra dia após dia. Uma igreja que vive a palavra de Deus é uma igreja transformada, é uma igreja avivada, é uma igreja que entende a graça do Senhor. Porque não combina cristão sem palavra, sem amar aquilo que Deus desejou, que Deus nos deu como manual, não combina. Mas muitas vezes as pessoas têm vivido dessa maneira. Eu amo a palavra, eu amo a Deus, mas eu tenho preguiça de ler a palavra. Eu amo ao Senhor, mas eu não tenho tempo de ler a palavra. Nós precisamos agir, feito os bereanos que fala lá em Atos, que eles estavam o tempo todo ali, prudentes na palavra. Tudo aquilo que era falado, não, deixa eu ver se realmente é assim, dessa forma, e nós precisamos agir dessa maneira, meu amado. O que é mais fácil hoje em dia, muitas vezes, é ver pessoas pregando em lugares, falando muitas vezes coisas que distorcem a palavra, e as pessoas dizendo amém. Certa vez eu vi um testemunho de um pastor que falou assim, que ele foi pregar em um certo lugar, e chegou lá, Deus mandou ele fazer algo diante daquela igreja. Ele simplesmente pegou e começou a falar em línguas estranhas. Ele começou ali a falar em línguas estranhas, e ele disse, não tinha sentido nenhum para ele, mas Deus mandou falar. Ele disse, fala, e ele começou a falar, e a igreja começou a pegar fogo, e as pessoas começaram a glorificar, e Deus disse, pronto, parou. E quando ele parou, ele disse assim, muitas vezes vocês têm agido na emoção. Muitas vezes vocês têm buscado simplesmente o emocionalismo. É muito fácil, muitas vezes, fazer as pessoas glorificar, usar técnicas de voz, e aumentar a voz, abaixar a voz, o instrumento. E as pessoas muitas vezes só estão ligadas naquilo. Se não tem instrumento, eu não glorifico. Se não tem instrumento, eu não falo e declaro meu amor para Deus. Meu amado, esqueça isso. Adore ao Senhor com instrumento, sem instrumento, com ou sem o som, com ou sem luz, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós precisamos dessa maneira, meu amado, adorar o Senhor em todo o tempo. Nós precisamos permanecer com a palavra de Deus. Aleluia. Josué, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer o seguinte: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha o direcionamento que Deus deu para Josué. Josué, você precisa meditar nessa palavra de dia e de noite, porque tempo e fora de tempo você precisa buscar aquilo que essa palavra está dando direcionamento para você. Deus não simplesmente disse para Josué: Josué, busque só pela manhã. Josué, busque só pela tarde ou só pela noite. Não, Josué, é de dia e de noite. Josué, você quer ser bem sucedido. Josué, você precisa meditar nessa palavra. Você precisa praticar essa palavra. Não tem como permanecer firme no Senhor, no processo de santificação, se nós não amamos a palavra de Deus. Ah, pastor, mas isso eu sei. Uma coisa é saber, outra coisa é praticar. Eu sei que eu preciso fazer exercício físico para que meu corpo esteja saudável, mas muitas vezes eu não quero saber de uma academia. Uma coisa é eu ter a ciência do que Deus fala, outra coisa é eu colocar em prática. Não podemos deixar nossa sorte a qualquer coisa, a qualquer pessoa. Se você está firme na palavra, se você está firme na rocha, pode vir vento, pode vir mar, pode acontecer o que acontecer, mas você permanecerá em pé. Aleluia! Aquele que está firmado na rocha, ele permanece de pé nos dias maus. Aquele que está firmado em Cristo, nada tira ele do seu foco.
Não estou aqui dizendo que você não passará por problemas, passa. Não estou aqui dizendo que não vai acontecer coisas difíceis, acontece. Mas aquele que está firmado na palavra, que tem entendimento naquilo que Deus quer dizer, ele sabe, ele reconhece que no dia certo o escape acontecerá. Ele sabe que no dia certo existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Mas só há entendimento quando eu me debruço, quando eu busco, quando eu me deleito diante dela. Quando a gente olha para a Bíblia, meu amado, de tantos livros que existem na face da terra, eu não vi um livro você ler de lado do autor. Dias atrás, o pastor de Toque no Altar veio aqui a este lugar, eu comprei o livro dele. Ele assinou, colocou o nome dele lá, mas eu não leio junto com ele. Você pode gostar de outros livros, você pode gostar de romance, você pode gostar do que for. Nenhum desses livros você vai conseguir ler com o autor do lado. Mas a palavra não. Aquela mesma voz que lá no início disse, haja luz, é aquela mesma voz que está falando, meu filho, o que eu quero dizer com essa passagem é isso. Meu filho, o que eu quero dizer através da minha palavra para você é que você permaneça firme. Porque antes de vocês, muitos também vieram. Mateus 11 vai falar sobre isso. Aconteceram perseguições com outros homens de Deus que também vieram, mas permaneça firme. A segunda arma que nós precisamos ter em nossas vidas é uma vida de oração. Diz para a pessoa que está ao lado aí, irmão, você precisa, fala amado, irmão, você precisa orar mais. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer, orai algumas vezes. Amém? Aleluia. Não, orai sem cessar. Orai sem cessar. Uma igreja que ora, ela é uma igreja avivada. Uma igreja que ora é a igreja que vence todos os problemas. Uma igreja que ora é uma igreja que a palavra de Deus é tão poderosa que vidas são transformadas nesse lugar. Cristão Tema 2026 é ano de reforçar ainda mais a oração. Primeiro domingo de todo mês nós temos em nossa igreja o culto de oração. Eu disse à minha esposa, primeiro culto de oração do ano eu vou. Meu irmão levantou tanta coisa que acabou vindo foi ela. 5 horas da manhã ela estava aqui. Eu disse, mas Senhor, não vai acontecer outro não, no próximo eu vou estar lá. Porque muitas vezes nós quando declaramos, vamos fazer isso, aí o diabo faz o quê? Vou tentar atrapalhar ele. Enquanto a palavra, ela é o manual, a oração, ela é a intimidade com o nosso Pai. Quem quer permanecer firme no processo de santificação, isso vai exigir de mim e de você uma vida de oração. Muitas vezes estamos diante de situações, de pessoas, eu sei, a timidez muitas vezes acaba travando pessoas. Mas a gente está assim no meio de amigos, de irmãos, assim, irmão, ora. Aí ele, não peça para eu não, peça para outra pessoa. Meu amado, desmistificando a palavra orar, intimidade. Oração não precisa ser bonita, oração precisa ser verdadeira. Não precisa ter aquelas palavras, grande autor, consumador dos céus e da terra. Meu amado, precisa ser verdadeira. Pai, eu estou na tua presença. Pai, eu passei por isso. Pai, eu errei. Pai, eu fiz. Deus, Ele precisa ver em mim e você um coração quebrantado. E não simplesmente um ator. Nós precisamos orar sem cessar e orar com verdade. Porque quem ora, vence. Quem ora, discerne. Quem ora, ouve
a voz de Deus. Esses dias eu estava vendo um testemunho, passando um vídeo no Instagram, e apareceu para mim um jovem que estava falando que ele queria empreender. Tem alguém que quer empreender aqui? Amém, né? Muitas vezes tem o sonho de empreender, mas não consegue, não sabe por onde fazer, o que começar, não tem capital, não tem recurso, não tem tempo. E ele tinha a vontade de empreender, e tudo que ele tentava fazer, dava errado. Tudo que ele corria atrás para fazer, dava errado. Aí o que ele fez? A partir de hoje, eu vou começar a orar 2 horas por dia. Eu vou começar a buscar intimidade com o Senhor. E ele fala no vídeo: depois que eu comecei a priorizar Deus na minha vida e ter comunhão com Ele, tudo mudou. Tudo aquilo que um dia eu queria começou a acontecer. Eu não precisei mais correr atrás, eles começaram a correr atrás de mim. A gente muitas vezes acha que isso é história de carochinha. Não. A Bíblia, quando fala buscai o primeiro reino de Deus, a Bíblia está dizendo: priorize o Pai. Pare de priorizar outras coisas. Priorizar o Pai é dizer assim: eu preciso colocar Deus como centro de tudo e não como qualquer coisa, porque Deus não é qualquer coisa. Deus, Ele é o teu Pai. E quando ele começou a narrar isso, eu fiquei sorrindo. Eu disse: quantas vezes eu tentei na força do meu braço correr atrás de situações, mas quando eu parei, que eu entendi que onde eu estava errando. Há um tempo atrás eu contei um testemunho aqui, que no início da pandemia aconteceu comigo. Eu contei esse testemunho dias atrás para uma pessoa que estava, e Deus está me relembrando agora, eu vou falar. Aconteceu comigo, tá? Não foi com outra pessoa, foi comigo. Eu nunca gostei de achar nada. Eu nunca gostei de achar nada. Porque para mim, quando eu achava alguma coisa, alguém perdeu. E eu nunca gostei de achar nada. Tem gente que anda na rua procurando coisa para querer achar. Tem gente que diz assim: eu queria achar R$100, eu queria achar não sei quanto. Eu não ando assim. E um belo dia, eu estou voltando com meu filho da casa da minha avó, fui fazer uma visita à minha avó, no meio da rua achei uma aliança. Eita, uma aliança, ó. Peguei a aliança, levei para casa, disse: olha ali, ó, achei uma aliança no meio da rua ali, ó. Nem dei valor. Peguei a aliança, deixei na janela assim e fui. No outro dia pela manhã, eu fui levar meu filho à escola. Estou andando no meio da rua, encontro um terço de prata no meio da rua, novinho. Aí eu, um terço. Peguei aquele terço, guardei, mostrei a minha esposa: ó, achei o terço na rua. Não dei atenção. Fui trabalhar. Quando eu estou no trabalho, eu estou indo em direção. Poucos dias depois, acho que foi uns 4 a 5 dias depois, a minha avó, ela passou por um problema de saúde, teve que ser internada às pressas, e eu estava indo em direção ao hospital. E quando eu estava indo a caminho no hospital, achei um isqueiro novinho. Aí eu disse: um isqueiro? Peguei o isqueiro, novinho. Eu não gosto de cigarro, tenho raiva de quem fuma. Vou fazer o quê? Aí passou 2 carroceiros assim, eu disse: ó, toma aí pra tu, um isqueiro. Aí ele disse: eu vou usar a planta verdinha. Eu disse: me devolva pra casa, você não vai usar não. Não, tô brincando, me devolva. Aí ele pegou: não, eu tô brincando, chefe. Aí pegou o isqueiro e foi embora. Quando eu vou entrar no hospital, uma caneta. Aí eu peguei a caneta, uma caneta? E fui. Volto pra casa, estaciono o carro em casa. Quando desço do carro, um brinco de bijuteria. Eu disse: não. Aí já passou dos limites. Alguma coisa tem, só amor que eu achei. Aí ela chegou para mim e fez: filho, vai orar, Deus quer falar contigo. Aí eu, tá certo. Sentei na varanda de casa, peguei, fui assistir uma pregação. E no meio daquela pregação, Deus começou a falar. Eu parei a pregação, fui para a palavra, peguei a palavra e disse, e eu chorando isso na varanda de casa: Senhor, eu sei que o Senhor fala através de quem o Senhor quiser, porque Deus já falou comigo através de outras pessoas. Ninguém sabia, a outra pessoa chegou e disse: Deus está falando isso, isso e isso. E eu disse: é Deus, porque só ela sabia, só Deus sabia. E eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode falar com quem o Senhor quiser, mas eu agora, nessa noite aqui, eu só saio daqui depois que o Senhor falar comigo. E Deus: quer ouvir? Escuta.
Aí ele começou a brilhar no meu coração. No início da pandemia, eu comecei a buscar conhecimentos na área de mercado financeiro. Eu estava estudando tanto aquilo ali, eu comecei a buscar tanto aquilo ali, que eu não tinha tempo para mais nada. Eu comecei a buscar tanto informações sobre o mercado financeiro, que eu disse, eu tenho um desejo de aprender isso, então eu vou conseguir aprender isso. Que eu passava 12 horas na frente de um computador, sentado, só olhando aquela tela, dizendo, eu tenho que enxergar o que as outras pessoas enxergam aqui, então eu vou começar a buscar isso aqui. Meu amado, você sabe que é passar 12 horas, é metade do seu dia na frente de um computador. Isso não foi um dia, isso foram meses, buscando conhecimento dessa maneira. E quando Deus começou a falar comigo, através daquela palavra, naquela noite, Ele disse assim, ó, o que foi que tu achou como primeiro? Eu disse, uma aliança. Ele disse, o que é que eu tenho contigo? Eu disse, uma aliança. E Ele fez, a minha aliança com você foi perdida. Aí eu já tomei aquele supapo assim, eu disse, o que você achou no dia seguinte? Eu disse, um terço de prata. Ele disse, para você o que significa isso? Eu disse, idolatria. Ele fez, e fogo, e o isqueiro, sim, o que é que o isqueiro está dizendo aqui do isqueiro? O isqueiro, fogo na Bíblia, significa poder, tudo aquilo que Deus tem para fazer. Deus, através do poder dele, queimou toda aquela fogueira lá diante de Elias. Eu disse, fogo, Senhor. E o que você fez com aquele fogo quando você achou? Eu disse, eu peguei e joguei na mão de outra pessoa. Aí ele disse, preste atenção na caneta. O que é que tem escrito na caneta? Quando eu olhei a caneta, meu amado, tinha escrito assim, ó, mercado financeiro. Eu disse, mas Jesus, ele dizia assim, através por causa de quê? Ele sabe o brinco de bijuteria. Isso não tem valor. O que você está buscando, o que você está me trocando, é algo que não tem valor. Naquela noite eu chorei tanto, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida por dizer, Deus fez tudo isso para me trazer de volta para o alinhamento, porque eu precisava me santificar. O Senhor é um Senhor que ama, Ele não quer nos perder por nada, e se preciso for, Ele vai fazer coisas até mover a terra, para que você entenda, o caminho é um só, não existe outro, não tem por que você estar colocando outras coisas na frente de Deus. Aí vem aqui agora, está buscando finanças, amado, está correndo atrás de um novo emprego, está correndo atrás de dinheiro, está cheio de dívida, busca o Senhor em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus vai acrescentar. Não é as coisas que você tem que correr atrás das coisas, as coisas têm que vir atrás de você, é o que a palavra fala. As bênçãos correm atrás da gente, mas muitas vezes o que a gente faz? Inverte os valores. A gente começa a buscar coisas, começa a correr atrás de coisas, e Deus vai aqui, ó, ficando de lado, ficando para trás. Só que o que Deus quer de mim e de você é santificação. Terceira arma que a gente tem que usar, é necessário usar, não é se quiser, é preciso: jejum. Jejuar, meu amado, é necessário para mim e para você, porque o jejum, ele nos quebra. O jejum, ele nos alinha. O jejum, ele fortalece o nosso espírito e enfraquece a nossa carne. Dias atrás, eu cheguei diante do Pulsação, coloquei assim no grupo do Pulsação: olha, a gente vai fazer um propósito aqui amanhã. A gente vai passar, veja o jejum, 2 horas apenas. Você vai acordar e você não vai pegar celular para nada. Você vai deixar o seu celular de lado e você vai fazer sua devocional, e você vai jejuar naquele momento, e você vai apresentar a Deus a sua vida como adolescente e a vida de outros adolescentes. E naquela sexta-feira, isso foi na quinta, na sexta, quando nós fizemos isso, aconteceram coisas grandiosas, a ponto de até uma mãe de um adolescente aqui da igreja disse: pastor, que maravilha que o senhor fez, o senhor tirou o celular. O jejum foi do celular, sim. Sabe por quê? Porque muitas vezes coisas têm nos distraído. O diabo hoje não se esforça mais para fazer que o cristão se distraia. Ele usa a rede social. Pega o teu celular e vê lá no bem-estar. Quanto tempo você passou no seu celular hoje? Quanto tempo você passou buscando na rede social, no Instagram, joguinho, qualquer coisa? Vê.
Agora faz uma análise. Quanto tempo você buscou o Senhor hoje? Quanto tempo você orou hoje? Mas quando vem as lutas, Senhor, me ajude. Meu amado, esse erro não só acontece com você não, muitas vezes acontece comigo. Acontece com cada um que está aqui. Porque se a gente não vigiar, a gente cai. É um celular. É uma rede social. Não é muita coisa não. É aquilo que a gente carrega no bolso para cima e para baixo. Eu já vi gente dizer assim: esqueci meu celular, eu tenho que voltar para casa. Porque isso está dominando a vida das pessoas. Se tudo parasse hoje, não existisse mais internet, você sobreviveria? Sim ou não? Eu espero que sim. Porque eu sobreviveria. Tem muita coisa importante aqui? Tem. É uma ferramenta importante? Mas ela não pode tomar o lugar de Deus. É ano de santificação. E a gente vai terminar esse ano cheio da presença de Deus, mais ainda. Jejum. Essas 3 armas. Eu poderia citar outras e outras e outras. Mas se você pegar essa informação e praticar na tua vida a partir de hoje, eu digo a você, a tua vida, ela vai dar um salto tremendo diante de Deus. Porque tudo o que Deus espera de mim e de você é que nós sejamos filhos obedientes. Porque também eu posso terminar essa palavra hoje aqui agora, dizer, tá bom, acabou a palavra. Você sair daqui, ouviu por um ouvido, saiu pelo outro e não praticar a palavra, não serve de nada. A palavra do Senhor, ela só nos transforma quando damos permissão para que ela nos transforme e praticamos ela todos os dias. A neurociência vai falar, quer criar um hábito? 21 dias. Existem autores que dizem, isso é conversa. Não tem como criar um hábito. Você pode criar uma memória, alguma coisa que você repita por alguns dias. Mas um hábito leva tempo. Alguns autores vão dizer que até ano. Bora criar o hábito de buscar a Deus mais esse ano? Chegar no dia 31 de dezembro e dizer, pastor, Deus fez maravilhas na minha vida, nesse ano aconteceu isso, isso, isso. E ser boca de Deus para outras pessoas. É sobre isso que nós precisamos fazer. Quando a gente volta agora para o livro de 1 Pedro, e a gente vai começar a palavra agora, a gente vai ver que esse livro de 1 Pedro foi escrito por Pedro e por uma pessoa, o seu amigo Silvano. Onde é que tem isso, pastor? Lá no capítulo 5 você vai ver Pedro dizendo, olha, eu escrevi isso aqui para vocês, essa carta aqui para vocês, está eu e Silvano, meu amigo fiel. Pedro escreveu essa carta. E para quem era essa carta, pastor? No versículo 1, ele vai dizer que Pedro estava escrevendo para os escolhidos. Aqui tem escolhido? Aleluia, eu também sou. Para os escolhidos que estavam dispersos nas províncias de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia. Eram servos de Deus que haviam aceitado Jesus, que haviam sido transformados santos e estavam vivendo perseguição onde é que eles estavam. Porque tudo isso aqui, essas localidades, ela faz parte da Ásia Menor. E a Ásia Menor naquela época era governada pelo governo humano, pelo governo romano. Então Roma não queria que aquelas pessoas buscassem, dessem continuidade na vida dela. Havia perseguição. A perseguição de hoje, muitas vezes nós somos criticados, mas nessa época as pessoas eram mortas. No Brasil está uma maravilha ainda, porque ninguém é morto por causa disso não. Mas vai chegar o tempo, e não está muito longe não, onde as pessoas vão perseguir aqueles que defendem a fé cristã. Pastor, o senhor está profetizando coisa ruim? Não, estou não. Estou falando o que é que realmente, o que tem acontecido, o que pode acontecer. E se eu e você não vigiar, se eu e você não evangelizar, coisas piores vêm muito aí pela frente. E Pedro, escrevendo essa carta para os cristãos, começa dizendo assim, versículo 13: portanto, estejam com a sua mente preparada. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, portanto, a sua mente preparada, ela precisa ter foco,
ela precisa ter clareza, ela precisa estar sem distrações. Sejam sóbrios e coloquem, e sejam sóbrios, e sobriedade é justamente ter domínio próprio, ter autocontrole, é não deixar com que nada te controle. Onde é que fala na palavra de Deus que nós precisamos ter domínio próprio? Onde é que fala na palavra de Deus que nós precisamos ter paciência, ter paz, longanimidade, benignidade, mansidão? Tudo está aqui. E eu só tenho como saber se eu buscar. E Pedro está dizendo aqui: sejam sóbrios, tenham controle, tenham domínio próprio. Coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. A esperança na graça. Pedro está dizendo: meu amado, coloque a tua esperança naquilo que vem do alto, olha para o céu, não nas circunstâncias. Está difícil, olha para o céu. Salmo 121 vai falar sobre isso: elevo meus olhos para o monte, de onde vai vir o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo: ei, para de olhar para baixo, para de olhar para a planície, começa a olhar para aquilo que vem do alto, porque a tua resposta vai vir de cima, não é do ser humano não, tudo vem do alto. Coloquem a sua esperança na graça, olhem para o céu, não olhem para as circunstâncias. Versículo 14: como filhos obedientes. Filho obediente, ele obedece à voz do pai. Filho obediente sabe os seus mandamentos e obedece e faz aquilo que o pai quer. E ele diz: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês ainda viviam na ignorância. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: não vivam presos ao passado. O passado passou, eis que tudo se fez novo. Porque muitas vezes a gente quer viver ligado àquilo que era lá atrás. Mas eu era assim, meu irmão. Para de estar contando vantagem, que era assim, passou. Agora sou nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, já era. Se viu agora só de testemunho. Não viva preso ao passado. Seja uma nova criatura. Versículo 15, 16 vai dizer assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também vocês santos em tudo o que vocês fizerem. Pedro estava dizendo: o teu padrão aqui, meu amado, não é mais o mundo. O teu padrão agora é Deus. Quando você colocar o seu padrão em Deus, você vai ver que todas as coisas se tornam pequenas diante da grandeza dele. O que é muitas vezes os problemas diante de Deus? Nada. Faz um teste, sai lá fora e tenta olhar o céu. Se você conseguir enxergar o céu por inteiro, eu digo assim, eu posso rasgar minha Bíblia. Agora, se você não enxergar, você vai ver que o tamanho do teu Deus é tão grande, mas tão grande, que tudo isso ele fez com o poder da voz. Ah, pastor, mas é um gigante que se levantou na minha vida. Meu amado, o que é o gigante diante de Deus? Quem é teu gigante? Eu só não vou dizer assim, vai que o gigante é alguém aí tu vai pegar uma pedra e vai jogar na cabeça dele. Não estou falando isso não, viu, gente? Mas e quem é o teu gigante? Olha para ele: tu é grande, é? Meu Deus é maior. Sejam santos, porque eu sou santo. Se você, nesse ano de 2026, amar mais a palavra, praticá-la, não ser ouvinte, ter uma vida de oração, jejuar, você vai ver que o processo de santificação para você vai ser uma linha reta até o Senhor. Você vai ver que todas as maravilhas que Deus prometeu para você, uma a uma, porque Deus não deve nada a ninguém, todas elas há de se cumprir na tua vida. E eu quero ver no final desse ano aqui alguém dizer assim: pastor, eu queria dar um testemunho. Fale por favor aí que Deus fez isso e isso com minha vida. E eu quero ser uma dessas pessoas, tá? Eu quero estar aqui na frente: pastor, eu quero dar meu testemunho. Porque todas as vezes que nós testemunhamos algo, nós declaramos o tamanho do Deus que nós servimos.
E eu não tenho dúvida alguma que quando chegar o final de ano, todos aqueles que mergulharam, todos aqueles que se entregaram, viverão grandes maravilhas, porque essa foi a promessa. Santifiquem-se, porque amanhã farei grandes maravilhas. Coloque o Senhor como prioridade. Ah, pastor, mas eu já faço, faça mais. Ah, pastor, mas eu já leio a Bíblia, leia mais. Ah, pastor, mas eu oro, ore mais. Rompa com os limites daquilo que você tem ofertado para Deus. Nunca vai estar suficiente. Nada do que ofertarmos para o Senhor é suficiente por todo o amor que Ele tem nos dado. Porque o desejo do coração de Deus, e eu vou findar aqui com um versículo, é que nós tenhamos sempre o melhor. A esse versículo, dias atrás, Patrick ministrando louvor, ele disse: esse é o versículo que eu mais gosto. Qual é, Patrick? Jeremias 29:11. Aleluia! Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de esperança e de um futuro. Eu que sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de fazê-los prosperar. Meu amado, quem está falando isso não é Gabriel. Quem está falando isso não é pastor Leandro, Cássio, Jeremias. Quem está falando isso é o Senhor. Eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos para dar a vocês a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o teu coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. O Senhor tem algo grandioso para a tua vida, meu amado, mas para isso você precisa se santificar. Que o ano de 2026 seja o ano da